pergunta é assim, você que tem essa experiência aqui de estar numa livraria dentro de uma universidade, tudo, o que você acha? O jovem lê? Aqui lê. E eu acho que o jovem brasileiro lê. Varia muito o tipo de leitura. É muito estranho falar assim, categorizar literatura infantil, infanto-juvenil ou a literatura jovem. Para essa pessoa aí, vamos acreditar que tenha dos 17 aos 30, seria isso? 17 aos 25, a categoria jovem, não sei. Essas pessoas, dependendo do grau de leitura, tem pessoas nessa idade que estão lendo como um homem de 80 e tudo, dentro da universidade. Eu vejo que tem pessoas com alto grau de leitura. Tem ótimos leitores e pessoas assim, economizando, você vê que é de uma situação econômica às vezes mais difícil, não é uma elite, mas sempre está comprando um livro de bolso, procurando comprar uma boa obra e tudo. E tem aqueles que realmente têm sua grana, que também compram o clássico mais caro e tudo. Eu acho que o jovem lê sim, e lê de tudo. Eu não posso falar que o jovem está lendo apenas a série Vampiro. Eu não posso dizer que está apenas lendo Crônicas de Nárnia. Não, eu estou vendendo Dostoiévski aqui na Fafiche, eu estou vendendo os clássicos, eu estou vendendo Machado constantemente. Eu acho que tem boa leitura, sim, e não só aqui na Fafiche. Você pode pegar, às vezes, um jovem que está na escola pública, no seu ensino fundamental, e se ele tem uma orientação familiar, alguma coisa, ele está lendo. Não está lendo muito, mas está lendo. Eu acho assim, falar que diminuiu a leitura, diminuiu. Eu disse, vou comparar a população que tínhamos, o consumo per capita de livro até os anos 60 e para agora, talvez tenha caído um pouco. Às vezes eu fico discutindo o que faz o jovem ler mais. Criar merchandising, um marketing em cima assim, olha, você fica bonito, você fica bonita lendo, não é apenas comprando aquela calça, não é apenas com seu visual de rock ou de sei lá o que for, entendeu? Mas você fica atraente, mostrar que as pessoas podem seduzir através do conhecimento, que a sedução também passa pela leitura. Você aqui, além de literatura, assim, de ficção, você vende livros de não ficção, de teoria, como é que é? O que eu mais vendo aqui é teoria, mas vendo muito ficção, vendo muito teoria. Tem muito jovem que chega à universidade, olha que fez sua primeira bolsa, já está falando, não, agora eu vou fazer minha biblioteca, eu sou de uma família que não tem biblioteca. Ou alguns já com maior acesso a bens, né? A um índice socioeconômico melhor, já fala assim, agora eu acho que eu vou deixar a biblioteca do meu pai para lá, vou ter a minha. Isso é legal, eu tenho vendido muito aqui. Os livros, os cânones, né, de determinadas áreas. E você tem, por exemplo, você falou assim, aqui na Fafiche eu vendo muito teoria, mas você tem uma outra livraria, um outro lugar, você tem um outro diagnóstico? Porque nós temos uma livraria na Savassi e essa aqui. Na Savassi vendemos muito literatura, né? A literatura de entretenimento boa. Vendemos, se a pessoa quer ler o Paulo Coelho, que leia, a gente tem. Mas o nosso forte é aquele cânone mesmo, às vezes considerado. A gente tem essa pesquisa de ver novos autores. E o nosso público sempre está pedindo uma boa literatura. E tem diferença nos títulos que vocês escolhem para estar aqui e para estar na Savassi? Olha, muito pouco. Aqui é menor que a Savassi. Então a gente não tem muito espaço para estoque. Mas uma coisa, há uma pequena diferença em termos dos títulos teóricos. Por exemplo, na Savassi eu tenho muito pouco de psicologia, aqui eu tenho mais. Aqui eu tenho mais de antropologia do que na Savassi. Mas na Savassi às vezes chega a ter mais de filosofia do que aqui. História, por exemplo, às vezes tem mais lá do que aqui. Mas aqui eu procuro ter os básicos da história, da historiografia, tanto brasileira quanto, né, a nova história francesa, os ingleses. Como é que você começou a mexer com livraria? Como é que foi essa história sua? Olha, eu estudava na Fafiche do Santo Antônio. Eu não tinha dinheiro para nada. Morava no Mofosso e tudo. Aí, de repente, descendo da Fafiche, eu conheci a livraria Ex Libris, do Arnaldo Grebler, que ficava no final da Getúlio Vargas. E aí ele falou que precisava de alguém.
Aí entrei para lá. Inclusive em substituição, uma pessoa que saiu, porque hoje até uma professora universitária aí da UFMG, não vou citar o nome, que trabalhou lá também, que era sempre universitários que trabalhavam lá. E começou, acabei que eu abandonei a universidade e comecei a vender livro. Eu sou um livreiro. E eu acho isso interessante como profissão. No Brasil não tem. Hoje, que parece que a Fundação Mindlin, com a USP, criou um curso de livreiro, que é similar a um curso de técnico de segundo grau. Mas é interessante que você ter a técnica da venda, saber mais ou menos quais são os principais livros de determinadas áreas, os principais autores de determinadas áreas. Você não consegue saber de tudo, que é muita coisa, né? Mais ou menos isso. E, ao mesmo tempo, saber a coisa técnica, como encadernar um livro, como guardar um livro bem guardado. Essa coisa é muito legal. Eu não sou assim, não sei essa parte técnica, por exemplo, de encadernação, nada. Mais ou menos eu gosto de ler, por exemplo, antropologia, história, a ficção. Eu sempre estou tentando ver, principalmente a ficção contemporânea brasileira, que tem coisas que eu adoro. Daniel Galera, Milton Ratum, mais conservador, mas muito bom. Procuro ler. O que cai na mão, bula de remédio, qualquer coisa, eu acho que a pessoa tem que ler. E na livraria, mais ou menos, é isso. Como eu não tenho muita disciplina acadêmica, o melhor seria ficar numa livraria.